Olá, boa tarde. Adotar diretrizes mais efetivas no apoio às vítimas de violência doméstica. Essa é uma das soluções apontadas numa pesquisa do Data Senado com 20 autoridades que lidam com o problema no dia a dia. As autoridades consultadas pelo Instituto de Pesquisas do Senado atuam em cidades das 5 regiões brasileiras: Feira de Santana, na Bahia, Lavras, em Minas, Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e as capitais de Goiás, Goiânia e do Tocantins, Palmas. O levantamento foi feito entre novembro de 2017 e fevereiro de 2018. O que aumentou realmente foi a capacidade da mulher de perceber que está sofrendo violência. E isso influencia nos números. A questão também do crime cibernético contra a mulher, aquela vazar fotos íntimas por vingança. Então, talvez essas coisas que não eram percebidas antes, se você tinha antes uma concepção de que a violência estava ligada basicamente à agressão física, esses outros tipos de violência estão sendo mais percebidos como violência. O suporte dado à mulher vítima de violência ainda depende muito da infraestrutura dos municípios. Daí porque a importância de se fazer mais investimentos e de se criar redes regionais no mesmo estado. Tem lugares em que a rede funciona de forma mais coesa, mais interligada e tal, mas tem lugares em que cada um é meio que independente. Então, você espera sair uma decisão, uma ordem, você espera uma vaga, as coisas não funcionam muito entrelaçadas. E você teria, então, uma estrutura em rede micro-regional, toda a micro-região sendo atendida por uma estrutura única, em que você teria a divisão dos custos e tal, e teria que ter, mais importante, ter que ter a coordenação de como se utilizar isso pelo Estado. Quanto mais capaz é a rede toda, seja um centro de referência de atendimento social, a perceber essa violência e saber o que fazer em caso de violência, principalmente sim, se você tem a noção exata de como a rede funciona, o que cada um pode fazer e a capacidade de cada um fazer aquela coisa, fica muito mais fácil de você fazer esse encaminhamento. Não basta conceder a medida protetiva, é preciso monitorar se ela está sendo cumprida. E essa é uma lacuna importante da Lei Maria da Penha. Acompanhe agora uma entrevista com a senadora Vanessa Graziotin, procuradora da Mulher do Senado. Ela conversou com a repórter Edinalva Ferreira sobre a situação das mulheres no Brasil. Senadora, qual que é a situação da mulher brasileira hoje? Olha, lamentavelmente, eu diria que a nossa situação, porque a discriminação contra a mulher, ela acontece no mundo inteiro, não é? É a sociedade de vários países do mundo que tem uma carga de machismo muito forte, porque lá nos primórdios, a mulher ela tinha uma presença muito importante, ela era o centro de tudo, não é? Aí depois, quando veio, o homem começou a acumular bens, a mulher passou a ser escravizada, a ter suas funções reduzidas, a mãe, dona de casa e cuidadora do marido, do esposo. Mas com as revoluções a gente foi trabalhar e trabalhando muita coisa que acontecia no passado continuou a acontecer, não é? Então a mulher é discriminada no mundo inteiro, mas eu diria que no Brasil é pior. Então no dia de 8 de março a gente vê paralisações como na Espanha, movimentações em todos os países do mundo a favor dos direitos das mulheres e contra a discriminação. Aqui no Brasil eu diria que a nossa situação é um pouco pior do que a média nacional, porque os números falam assim em todos os aspectos, na violência, no salário, na representação política, em tudo. Então, infelizmente, lamentavelmente, a nossa situação é pior do que de mulheres de outros países. Pois é, com relação à violência, a Lei Maria da Penha já tem 12 anos e ainda hoje é preciso votar propostas contra a violência. A gente vê pelos números que a mulher continua sofrendo violência. O que falta? São leis ou realmente cumprir as leis que já existem? A gente vem aperfeiçoando a cada ano. Nós estamos aprovando alguns projetos que mudam o Código Penal e a Lei Maria da Penha. Por exemplo, o crime de estupro coletivo, que foi um projeto de minha autoria, que a Câmara de Deputados acaba de aprovar.
aprovar, nós analisaremos novamente, porque houve uma mudança. Acrescentou como crime também a violência íntima dentro do transporte coletivo, que a gente viu muito, não é? Acontecer muitas histórias. Então, a gente está aprovando esses projetos de tipificação do crime cibernético, da exposição, da intimidade da mulher e tudo mais. Mas a gente tem que agir na raiz do problema violência, porque a mulher, por que existe aqui no Brasil uma lei Maria da Penha? Por que nós temos tipificado o feminicídio, como em outros países do mundo tem também, não é? Por que isso? Porque a mulher sofre violência, muitas vezes é morta pelo simples fato de ser mulher. E por que isso? Porque nós, apesar de tudo que já conquistamos, dos avanços que experimentamos, hoje temos um nível de escolaridade superior aos homens, estamos no mercado de trabalho, temos protagonismo na sociedade, mas não estamos empoderadas. Não ocupamos os espaços de direção, não ocupamos os espaços de comando. Vide aqui o Congresso, 10% é a média de parlamentares no Brasil, só 10. Nós somos os 152 países do mundo. Já na violência, nós somos o 5º. Então, veja, por quê? Porque enquanto a mulher não estiver empoderada, falar no mesmo nível, no mesmo tom dos homens, eles ainda vão ver na mulher um objeto para satisfazer o seu desejo e tratá-la da forma como tratam, não é? Então, é importante combater a violência, é importante atualizar as leis, é importante denunciar, e aqui no Congresso não tem problema nenhum de aprovar esses projetos, mas também só esses. Quando a gente chega com um projeto assim, igualdade no salário entre homem e mulher, pronto, ele já empaca, ele não vai para frente. Quando a gente chega com um projeto, vamos aumentar a licença maternidade, a licença paternidade dos homens, para que eles também ajudem as mulheres, que o que acontece? Aqui no mundo, mas aqui principalmente, nós somos penalizadas pela função mais nobre da humanidade, que é a maternidade. E isso não é um discurso, isso é um fato. Está aí os dados, 80% das mulheres, depois que saem da licença maternidade, são demitidas. Isso não é justo, não é justo mulher ganhar 25% menos do que os homens, não é? Então, eu acho que a raiz da violência, o problema central, está nisso, na falta do empoderamento. Se a mulher não está empoderada, a mulher não é respeitada. A mulher não é vista como um ser forte que manda. Infelizmente, a imagem que nós temos é o homem que manda e a mulher que obedece. Aquele que faz e desfaz e a cuidadora. Entendeu? Eu acho que é isso que nós temos que começar a enfrentar com mais força. E o que a Procuradoria da Mulher no Senado pode fazer com relação e faz com relação a todas essas questões? Então, que bom. Hoje nós estamos falando da Procuradoria da Mulher no Senado. A Procuradoria é uma estrutura permanente do Senado Federal, faz parte do Senado, eu estou à frente da Procuradoria e o objetivo dela é exatamente esse, dar visibilidade sempre às questões relativas às mulheres. Então, recebemos denúncias, produzimos materiais didáticos, levantamentos, estudos, temos o Observatório da Mulher, isso é muito importante também, não é? E nesse mês de março nós temos programações intensas, temos o ano inteiro, debate às pautas femininas. Senadora, muito obrigada, que no ano que vem a gente tenha mais coisas para comemorar, então. Muito obrigada. Um projeto em análise aqui no Senado prevê que medicamentos com substâncias proibidas nos esportes terão que ter uma advertência no rótulo e na bula. É uma tentativa de ajudar atletas a ficarem longe do doping. Aliviar sintomas de um resfriado, amenizar dores musculares ou apenas prevenir-se. Seja qual for o motivo, milhões de brasileiros utilizam medicamentos diariamente. Eu estou comprando Creon, que eu tenho problema pancreático, e mais remédio para minha sogra, pelo mesmo problema que ela tem respiratório e polimialgia. Para um cidadão comum, é simples. Basta apenas procurar o medicamento receitado e seguir as orientações da bula. Mas para um atleta profissional, esse procedimento exige muito cuidado, pois a ingestão de um medicamento sem a informação adequada pode resultar em suspensão por doping. A gente sempre procura o nosso fisioterapeuta, até um médico, antes de ingerir qualquer medicamento, porque tem alguns que a gente sabe que dá doping, outros não. Então, antes de ingerir qualquer coisa, a gente sempre procura informações com eles. De acordo com a Associação Brasileira de Controle de Dopagem, é dever do atleta consultar a lista de substâncias proibidas antes de se medicar. Um projeto de lei do Senado pode facilitar essa tarefa. A proposta é do senador Zezé Perrella e prevê que as bulas de medicamentos tragam uma advertência dirigida aos atletas, alertando para esse cuidado.
Lógico que o atleta e o treinador e quem está acompanhando deveriam ter essa preocupação. Mas, por exemplo, você tem medicamentos que podem, em certas quantidades, causarem doping, como, por exemplo, o prednisona, que é uma substância que ela é usada como anti-inflamatório e como antialérgico. Então, a pessoa tem que estar atenta a isso. Vai ser pego no exame por uma bobagem como um resfriado. O controle do doping no esporte começa cedo, nos primeiros passos dos atletas. Eles selecionam alguns campeonatos para fazer essa dopagem e aí eles, normalmente, eu costumo pegar o campeão de cada categoria e um selecionado, que é pela CBJ mesmo que eles escolhem. Aí a gente entra na salinha e tem todo o processo. Atualmente, o projeto está em discussão na Comissão de Assuntos Sociais e, se aprovado, vai direto à Câmara dos Deputados. Segundo a Associação Brasileira de Controle de Dopagem, 35 atletas estão suspensos de suas atividades por uso de substâncias proibidas. É um projeto muito interessante, vai trazer benefícios para que a pessoa esteja mais atenta a esse detalhe. É muito positivo, porque aí quando a gente for comprar algum medicamento, né, já vai ter lá escrito, porque pode acontecer de eu ser prejudicado por exemplo, numa emergência eu tomar no desespero ali e depois cair num doping. A gente sabendo qual medicamento que a gente pode ingerir sobre o uso do doping, então fica muito mais tranquilo para a gente. Eu fiquei super feliz com isso. A Comissão Senado do Futuro realiza logo mais às 6 da tarde o ciclo de debates 2022, o Brasil que queremos. O tema de hoje será energias renováveis. O 8º Fórum Mundial da Água, que vai ser realizado em Brasília, de 18 a 23 de março, é o tema do programa Cidadania e Integração desta noite. Veja na coluna do jornalista Silvio Guedes. Chegou a vez do Brasil. A capital federal será a sede, a partir de domingo que vem, do 8º Fórum Mundial da Água. O encontro acontece a cada 3 anos para aumentar a participação da sociedade nas discussões sobre o uso e a conservação da água. 45 mil pessoas vão se reunir para discutir temas como mudanças do clima, desenvolvimento sustentável e ecossistemas. E esses e outros assuntos foram debatidos pelos jornalistas Paulo Acris e Thaís Bom, com o nosso convidado para o Cidadania de hoje à noite, o professor da Universidade de Brasília, Henrique Martins Leite Chaves. A despeito dessa abundância que leva a uma falsa impressão de sobrar água no nosso país, relativamente a outros países do mundo, essa água não está bem distribuída. E cabe a nós, aí, exatamente levar essa água para aquelas populações que não têm acesso a essa água. Talvez você ainda não saiba, mas o acesso à água faz parte desde 2010 dos direitos humanos considerados essenciais pela ONU. Nós sabemos que temos populações no Brasil, principalmente na África, que muitas dessas populações rurais, principalmente, e até urbanas, principalmente mulheres que tomam conta dessa questão dentro de casa, de abastecimento, elas andam 4, 5, 8 quilômetros por dia para pegar esses 20 litros mínimos para abastecer a sua família. Então, tem a questão não apenas da quantidade, mas aonde está essa água. O ideal é que ela estivesse na própria residência, ou na própria indústria, ou onde as pessoas vivem. Cidadania sobre direito à água, hoje às 8h30 da noite aqui na TV Senado. Se você quiser saber ainda mais sobre o assunto, confira amanhã a cobertura completa no site da Agência Senado. Acesse www.senado.leg.br/notícias e procure pela aba Infomatérias. Ficamos por aqui. Você pode ver as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e até a próxima.